Você já se perguntou como é o trono de Deus? A Bíblia registra que alguns homens tiveram visões diretas do Todo-Poderoso em sua majestade. Mas ao contrário do que muitos imaginam, essas experiências não foram tranquilas. Foram avassaladoras, cheias de temor e glória indescritível. Hoje, vamos mergulhar em 3 relatos bíblicos: Isaías, Ezequiel e João, em Apocalipse. E você verá que o que eles presenciaram é, ao mesmo tempo, fascinante e apavorante. O trono na visão de Isaías, Isaías 6, versículos 1 ao 7. O livro do profeta Isaías nos transporta para um momento de crise profunda em Israel. Era o ano da morte do rei Uzias, um governante que havia reinado por décadas e cuja morte representava não apenas a perda de uma liderança estável, mas também a incerteza sobre o futuro da nação. O povo estava cercado por ameaças externas e sofria internamente com idolatria e corrupção espiritual. É nesse contexto de escuridão e incerteza que Isaías recebe uma visão avassaladora, uma revelação do trono de Deus que transformaria para sempre sua vida e ministério. Não se tratava de uma visão qualquer, mas de um encontro direto com o centro do universo espiritual, o trono do Deus Altíssimo. Isaías descreve: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6, versículo 1. A primeira coisa que chama a atenção é que, em meio à morte de um rei terreno, Isaías vê o Rei Eterno assentado em seu trono. Enquanto a liderança humana era instável e perecível, Deus continuava soberano, elevado, reinando acima de todas as nações e circunstâncias. O trono não estava vazio, não havia vacância de poder, não havia dúvida quanto a quem realmente governa o mundo. Essa visão foi um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece ruir na terra, há um Deus cujo trono permanece inabalável. A descrição é marcada por grandiosidade e reverência. O profeta não consegue sequer detalhar a forma de Deus, mas apenas o efeito de sua presença. As abas de suas vestes enchiam o templo. A imagem sugere a plenitude, a totalidade da glória de Deus que não pode ser contida. Sua presença preenche todo o espaço, não deixando lugar para outro rei, outro poder, outro domínio. O que Isaías testemunha é a santidade absoluta, uma glória que não pode ser comparada com nada terreno. É interessante notar que o profeta não tenta descrever o rosto de Deus ou suas feições, porque o inefável não pode ser reduzido a palavras humanas. O que se destaca é a grandeza da cena, Deus exaltado em um trono sublime. Mas a visão não se limita ao trono. Isaías vê também os serafins, seres angelicais que não aparecem em nenhuma outra parte da Escritura com tanta clareza. Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Essa descrição transmite uma mensagem teológica poderosa. Até mesmo os seres celestiais, puros e santos, não ousam encarar diretamente a glória de Deus. Eles cobrem o rosto em sinal de reverência, os pés em sinal de humildade, e apenas voam para cumprir prontamente a vontade divina. Esses anjos, que estão em constante adoração diante do trono, proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. O triplo santo é único e significativo. Na cultura hebraica, a repetição era uma forma de ênfase. Dizer uma vez já era importante, 2 vezes era intensificar, mas 3 vezes era levar à plenitude. Aqui, a santidade de Deus é elevada ao grau máximo. Não se trata apenas de santidade, mas de santidade absoluta, perfeita e infinita.
O atributo central de Deus revelado ao profeta não é seu amor, nem sua misericórdia, nem mesmo seu poder, mas sua santidade. Isso porque a santidade é a soma de todos os atributos divinos, é o que o separa completamente da criação e o coloca em uma categoria única. E essa santidade não é limitada ao céu. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso significa que o governo de Deus não se restringe ao templo celestial, mas se manifesta em toda a realidade criada. A glória divina permeia a história, a natureza e a vida humana. A reação do profeta diante dessa cena é imediata e devastadora. Isaías não se enche de orgulho por ter recebido uma revelação tão grandiosa. Ele não levanta a cabeça em exaltação, mas cai em desespero diante da santidade que consome. Ele grita: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Isaías 6, versículo 5. A visão do trono de Deus não provoca nele um sentimento de paz leve ou contemplação tranquila. Pelo contrário, expõe sua condição pecaminosa e a distância abissal entre a santidade divina e a impureza humana. Seus lábios, que deveriam proclamar a palavra de Deus, ele reconhece como impuros. Ele percebe que sua própria boca, símbolo de seu chamado profético, não é digna diante do Deus Santo. E nesse momento, Isaías acredita estar condenado, porque nenhum ser humano pecador pode ver a Deus e permanecer vivo. Esse é o ponto crucial. O trono não é apenas beleza celestial, mas lugar de santidade absoluta que revela e confronta o pecado humano. A luz de Deus é tão pura que desnuda todas as imperfeições. O pecado que pode estar escondido diante dos homens é exposto diante do Rei Eterno. Isaías, que já denunciava os pecados da nação, agora se vê igualmente culpado e desesperado. Ele entende que não existe separação entre eles e eu. Todos estão debaixo do juízo do Deus Santo. O trono de Deus é apavorante justamente porque coloca a humanidade diante da verdade nua e crua. Somos impuros, indignos e incapazes de nos aproximar dele por nossas próprias forças. Mas a visão não termina na condenação. Um dos serafins voa até o altar com uma brasa viva na mão e toca os lábios do profeta, dizendo: "Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado." Isaías 6, versículo 7. Esse ato simboliza a purificação divina, não baseada em mérito humano, mas em iniciativa do próprio Deus. O altar representa o sacrifício, a expiação que traz perdão. É como se o trono, que inicialmente revelou a condenação, também fosse a fonte de redenção. A santidade que condena é a mesma que purifica, porque Deus não apenas revela o pecado, mas oferece solução. Esse momento é chave para a compreensão de todo o ministério profético de Isaías. Ele só pôde ser enviado a proclamar a palavra de Deus, porque primeiro foi purificado pelo fogo do altar. Essa cena nos ensina algo profundo sobre nossa própria vida espiritual. Quando nos aproximamos de Deus, não podemos fazê-lo com leviandade, como se estivéssemos diante de um igual. O trono de Deus não é lugar de entretenimento, mas de reverência. Sua santidade nos mostra quem realmente somos, pecadores necessitados de perdão. Mas ao mesmo tempo, seu trono é o lugar onde recebemos graça, porque Deus, em sua misericórdia, nos purifica e nos habilita a servi-lo. O que Isaías experimentou no templo aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É em Jesus que encontramos o fogo purificador que limpa nossa culpa e nos reconcilia com o Deus Santo.
Assim, a visão de Isaías não é apenas um registro histórico de um profeta do passado, mas um chamado para nós hoje. Ela nos lembra que Deus é santo, que sua glória enche a terra, que nosso pecado é real e grave, mas também que sua graça é poderosa para purificar. O trono de Deus é apavorante para o pecador, mas é fonte de esperança para o arrependido. Isaías só pôde ouvir o chamado de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós, depois de ser purificado? Da mesma forma, só podemos responder ao chamado de Deus para nossas vidas, depois de experimentarmos a transformação que vem da sua santidade e graça. O trono, na visão de Ezequiel, Ezequiel 1, versículos 4 ao 28, o profeta Ezequiel estava entre os exilados às margens do rio Quebar, na Babilônia, quando teve uma das visões mais impressionantes e misteriosas de toda a Escritura. O povo de Israel havia sido arrancado de sua terra, o templo estava profanado, a esperança parecia destruída. Em meio ao exílio, onde tudo indicava derrota e abandono, Ezequiel recebe uma revelação grandiosa do trono de Deus. A cena que ele descreve em Ezequiel capítulo 1 não é apenas um espetáculo de imagens simbólicas, mas uma manifestação da majestade e da glória divina em um contexto de juízo e esperança. É uma visão que até hoje intriga estudiosos, mas que transmite com clareza uma mensagem: Deus continua no trono, mesmo no meio do caos. O relato começa com uma tempestade que se aproxima. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo havia algo como brilho de âmbar. Ezequiel 1, versículo 4. Essa descrição inicial já é aterradora. O vento e as nuvens falam de poder irresistível, algo que não pode ser contido pela força humana. O fogo simboliza o juízo e a santidade que consome. O brilho, semelhante ao âmbar reluzente, transmite uma beleza incomparável, mas também uma sensação de perigo. A presença de Deus se revela em meio a sinais de terror cósmico. O profeta está diante de algo que mistura majestade com assombro, glória com tremor. Não há como ler essas palavras sem sentir que Ezequiel se encontra diante de uma realidade maior do que a própria vida. Do meio dessa tempestade surgem os 4 seres viventes. Cada um deles possuía 4 rostos e 4 asas. O rosto de homem, de leão, de boi e de águia, símbolos que a tradição judaica e cristã interpretou como representações da plenitude da criação. O homem simboliza a inteligência, o leão a força e realeza, o boi a resistência e o serviço, a águia a majestade e a visão que alcança os céus. Esses 4 aspectos juntos apontam para o domínio total de Deus sobre toda a criação. Ele é Senhor da humanidade, dos animais selvagens, dos animais domésticos e das aves do céu. Nada escapa ao alcance do trono divino. A multiplicidade de rostos e a presença das asas falam de mobilidade, prontidão e onipresença. Deus pode agir em todas as direções, em todos os lugares, sem ser limitado pelo tempo ou pelo espaço. Esses seres se moviam de forma impressionante. Suas asas produziam um som como o rugido de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. O barulho era tão avassalador que Ezequiel se vê diante de algo insuportável aos sentidos humanos. Eles avançavam sem se virar, sempre em linha reta, demonstrando a perfeição da vontade divina que não se desvia nem erra o caminho. A ordem e a obediência desses seres celestiais refletem o caráter do próprio Deus, firme, inabalável, sempre justo em seus caminhos. A visão mostra que o trono divino é sustentado por criaturas que simbolizam toda a criação, mas que também se submetem completamente à vontade do Altíssimo. E ao lado desses seres viventes, Ezequiel vê algo ainda mais misterioso:
rodas dentro de rodas, que se moviam em todas as direções sem se chocarem. Essas rodas estavam cheias de olhos em toda a sua extensão. A imagem é estranha, mas carrega uma mensagem profunda. As rodas cheias de olhos representam a onisciência e o domínio absoluto de Deus sobre a história. Ele vê todas as coisas, nada escapa ao seu olhar. O fato de as rodas se moverem em qualquer direção, sem se desorganizar, demonstra que a providência divina é perfeita, mesmo quando aos olhos humanos a história parece caótica. Aos olhos de Deus, tudo segue um plano. É a manifestação de que o trono de Deus governa não apenas o céu, mas também a terra e todos os seus caminhos. Acima dos seres viventes e das rodas, Ezequiel contempla algo ainda mais glorioso. Um firmamento brilhante como cristal, que se estende sobre as cabeças dos seres. Esse firmamento separa o mundo dos anjos e das criaturas da realidade suprema, onde está o trono. Sobre esse firmamento, ele vê um trono semelhante a safira, azul e resplandecente, e sobre o trono, alguém semelhante a um homem. Ezequiel descreve: do que parecia ser os seus lombos para cima, vi algo semelhante a metal brilhante, como fogo dentro dele em redor. E do que parecia ser os seus lombos para baixo, vi algo semelhante a fogo, e havia resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o esplendor ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel 1, versículos 27 e 28. Aqui chegamos ao ponto central da visão. Deus se revela em uma forma semelhante à de um homem, mas envolto em fogo e glória. O trono é de safira, uma pedra preciosa de cor azul celeste, que simboliza o caráter eterno e imutável do governo divino. A aparência de fogo fala da santidade e do juízo que consomem. O resplendor de arco-íris ao redor lembra a aliança de Deus com Noé, sinal de misericórdia em meio ao juízo. É uma visão equilibrada entre a santidade que queima e a graça que preserva, entre o poder que assusta e a promessa que conforta. O Deus que Ezequiel vê é o mesmo que julga as nações e purifica seu povo, mas também é o Deus que mantém sua aliança de fidelidade e esperança. A reação do profeta não poderia ser outra. Quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1, versículo 28. Não há como suportar a visão do trono de Deus sem cair prostrado. A glória é esmagadora, a santidade é insuportável. O peso da presença divina obriga o homem a reconhecer sua pequenez. Diferente das imagens suaves e tranquilas que muitas vezes as pessoas associam ao céu, a visão de Ezequiel mostra que estar diante do trono é algo que assusta, que consome, que derruba qualquer orgulho humano. Não é uma experiência que conforta primeiro, é uma experiência que aterroriza, que coloca o ser humano em seu devido lugar diante do Criador. O contexto do exílio dá ainda mais força a essa visão. O povo estava sem templo, sem rei, sem terra, aparentemente sem futuro. Mas Deus mostra a Ezequiel que seu trono não depende de Jerusalém, nem do templo físico, nem do poder humano. Ele governa do céu e se manifesta até mesmo na Babilônia, no meio do cativeiro. Isso ensina que a soberania divina não está limitada a lugares ou circunstâncias. Mesmo no exílio, Deus reina. Mesmo na dor, seu trono permanece. Essa visão trouxe esperança ao povo, porque mostrava que, embora estivessem derrotados humanamente, o Deus de Israel continuava soberano e nenhum império poderia destronar o Senhor dos Exércitos. Essa passagem nos desafia até hoje. Muitas vezes, olhamos para o mundo e vemos caos, guerras, injustiças, sofrimentos. Às vezes pensamos que Deus perdeu o controle.
mas a visão de Ezequiel nos lembra que o trono está ocupado. As rodas cheias de olhos se movem em todas as direções, e nada escapa ao plano divino. O fogo que assusta é também o fogo que purifica. O arco-íris que brilha em torno do trono é o lembrete de que a misericórdia de Deus ainda está presente. A resposta diante dessa revelação só pode ser a mesma de Ezequiel: cair com o rosto em terra, em adoração, em temor e em rendição. O trono na visão de João, Apocalipse 4, versículos 1 ao 11. O apóstolo João estava exilado na ilha de Pátimos, isolado, provavelmente em meio a trabalhos forçados e sofrimento. Do ponto de vista humano, era o fim da linha. O último dos apóstolos vivo, afastado de tudo e de todos, prisioneiro por causa da sua fé em Jesus Cristo. No entanto, é nesse lugar de solidão e perseguição que João recebe uma das visões mais gloriosas de toda a Bíblia: a revelação do céu e do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, o Senhor transporta João em espírito para além da realidade visível, mostrando-lhe a majestade eterna do governo divino. Aquilo que para muitos parecia derrota era, na verdade, o prelúdio de uma revelação inesquecível. A cena começa com João relatando: "Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer." Apocalipse 4, versículo 1. A porta aberta no céu não é apenas um símbolo de acesso, mas de revelação divina. João é convidado a enxergar aquilo que está escondido aos olhos humanos. Ele é arrebatado em espírito e imediatamente se vê diante de uma visão central. E eis que estava posto no céu um trono, e sobre o trono alguém assentado. Apocalipse 4, versículo 2. Esse detalhe é fundamental. O trono não está vazio. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar em tempos de perseguição, quando Roma parecia governar o mundo e os cristãos eram massacrados, o trono que governa a história não pertence a César, mas a Deus. O que João vê é a certeza de que por trás de toda a turbulência terrena há um trono fixo, estável e ocupado. Essa visão era uma mensagem de esperança para os cristãos perseguidos. O poder humano é passageiro, mas o governo de Deus é eterno. A descrição continua: e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e o arco-íris estava ao redor do trono, semelhante à esmeralda. Apocalipse 4, versículo 3. João não descreve feições humanas, mas a glória do que vê. O jaspe transmite brilho, luz pura, enquanto o sardônio tem um tom avermelhado, lembrando fogo. Esses elementos falam da santidade e do juízo divino. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante à esmeralda, que evoca a lembrança da aliança de Deus com a humanidade nos dias de Noé. A visão une santidade e graça, juízo e misericórdia, poder e promessa. O trono é, ao mesmo tempo, símbolo de temor e de esperança. Mas João vê ainda mais. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4, versículo 4. Esses 24 anciãos têm sido interpretados de várias formas, mas a interpretação mais aceita é que representam a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, unindo Antigo e Novo Testamento. Eles estão vestidos de branco, simbolizando pureza e vitória, e usam coroas de ouro, sinal de honra e autoridade recebidas do próprio Deus. Mas o mais impactante é o que eles fazem.
diante do trono, lançam suas coroas aos pés de Deus, reconhecendo que toda glória, poder e honra pertencem somente a Ele. Nenhum ser humano, nenhuma criatura pode manter para si a glória. Tudo vem de Deus e tudo deve retornar a Ele. O ambiente diante do trono é descrito com intensidade. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Os relâmpagos e trovões lembram a cena do Sinai, onde a presença divina foi acompanhada por manifestações cósmicas de poder. A voz de Deus é como um trovão, irresistível e imponente. As 7 lâmpadas de fogo representam a plenitude do Espírito Santo, indicando que a obra do Espírito está diante do trono, atuando na terra segundo o governo divino. Nada é feito fora da soberania de Deus. João também vê algo semelhante a um mar de vidro, semelhante ao cristal, diante do trono. Apocalipse 4, versículo 6. Essa imagem transmite tanto a ideia de pureza quanto de separação. Deus está acima de toda a criação, intocável em sua majestade. O mar cristalino funciona como um espelho que reflete a glória do trono, multiplicando seu esplendor. É um símbolo de que nada pode turvar a ordem divina. O caos das águas revoltas da terra não se compara ao mar tranquilo diante do trono celestial. E ao redor do trono estavam os 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eles lembram os seres descritos por Ezequiel. O primeiro semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro com rosto de homem e o quarto semelhante a uma águia voando. Apocalipse 4, versículo 7. Esses seres representam, assim como em Ezequiel, a plenitude da criação em sua diversidade. Eles são cheios de olhos, símbolo de percepção e vigilância, demonstrando que nada escapa à visão de Deus. Mas sua função principal é adorar. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Aqui encontramos novamente o triplo santo, como em Isaías 6, proclamando a santidade absoluta de Deus. Mas agora, a proclamação é acompanhada de uma declaração de eternidade. Ele é o que era, que é e que há de vir. O Deus que João vê no trono é Senhor da história, do passado, do presente e do futuro. Ele é atemporal, eterno, imutável. Enquanto os reinos do mundo se levantam e caem, o Deus que reina do trono existe antes de tudo, governa agora e continuará governando para sempre. A cena culmina com a adoração universal. Sempre que os seres viventes dão glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, os 24 anciãos se prostram diante dele e lançam suas coroas, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Esse é o ponto máximo da visão. Toda a criação, toda a autoridade, toda a coroa, toda a glória pertencem a Deus. Ele é digno não apenas por governar, mas porque é o Criador de todas as coisas. Nada existe por acaso, nada é fruto do caos, tudo existe por sua vontade soberana. A reação de João não é descrita aqui, mas podemos imaginar que, assim como Isaías e Ezequiel, ele foi tomado por temor e reverência diante da glória. O trono é majestade, santidade e poder absoluto. Mas também é esperança, porque esse trono não está vazio. Deus reina e seu governo é justo e eterno. Para os cristãos perseguidos do primeiro século, essa visão era um alento.
Roma podia parecer poderosa, mas o verdadeiro trono estava nos céus, e o verdadeiro rei era o Senhor. Para nós hoje a mensagem permanece. Diante das incertezas, do caos e das injustiças do mundo, o trono está ocupado, e aquele que nele se assenta é digno de toda confiança. Assim, a visão de João em Apocalipse 4 nos coloca diante da majestade final do governo de Deus. Não é uma cena para conforto superficial, mas para despertar temor, reverência e adoração. O céu não gira em torno de homens, mas em torno do trono. A vida não faz sentido se não for centrada no trono. E esse trono nos chama hoje a uma decisão. Ou reconhecemos a soberania de Deus e nos prostramos diante dele, ou vivemos na ilusão de que estamos no controle. No fim, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 10 e 11. O que essas visões revelam? Ao observarmos essas descrições, percebemos que o trono de Deus é marcado por majestade, glória e santidade. E justamente por isso causa temor. Ele não apenas fascina, mas também apavora, porque diante dele nossa pequenez e pecado ficam expostos. Não há máscaras, não há justificativas. A santidade de Deus revela quem realmente somos. Em todos os relatos, vemos uma reação em comum. Nenhum profeta se orgulha por ter tido acesso ao trono. Nenhum se envaidece por ter presenciado algo tão grandioso. Ao contrário, todos se enchem de temor, de reverência e de humildade. O impacto da visão não é vaidade, mas quebrantamento. O trono coloca cada um em seu devido lugar. Deus como o santo e soberano, o homem como criatura limitada e dependente. Essas visões também deixam claro que o trono é o centro da adoração eterna. Ao redor dele não há distrações, não há disputa de poder. Serafins, anciãos e toda a criação rendem glória unicamente a Deus. É também símbolo de juízo, porque lembra que aquele que governa é justo e trará à luz todas as obras dos homens. O trono é, ao mesmo tempo, lugar de adoração e tribunal de justiça. Muitas vezes, quando pensamos em Deus, destacamos apenas o seu amor, e de fato, Ele é amor. Mas essas visões nos lembram de algo que não podemos esquecer. Ele é também santo, e sua santidade consome tudo o que é impuro. Não há como se aproximar desse trono sem reverência, porque ele é amor que salva, mas também santidade que confronta. Essas visões não foram dadas apenas para provocar espanto, mas para nos conduzir à reverência. Elas nos lembram que estamos diante de um Deus que não pode ser tratado como comum ou trivial. Sua presença exige respeito, temor e adoração genuína. O trono não é um cenário decorativo, é a expressão do governo absoluto do Senhor sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, cada visão aponta para Cristo de forma única. Isaías recebe o perdão quando o carvão vivo toca seus lábios, sinal de purificação que antecipa o sacrifício de Jesus. Ezequiel contempla alguém semelhante a um homem, revelando a glória que se manifestaria plenamente no Filho de Deus encarnado. Já João vê em Apocalipse o Cordeiro no centro do trono, mostrando que o governo eterno é exercido por meio de Cristo, aquele que venceu a morte e vive para sempre. Assim, o trono que apavorou Isaías, Ezequiel e João é para nós hoje também o trono da graça. O mesmo Deus que revelou sua santidade aterradora abre caminho para que possamos nos aproximar sem medo. E isso só é possível porque Jesus, o Cordeiro, nos deu acesso ao Pai. Diante desse trono, não estamos mais condenados, mas acolhidos pela graça. O trono de Deus não é uma metáfora distante, nem uma imagem simbólica criada pela imaginação dos profetas. Ele é real.
Isaías, Ezequiel e João contemplaram essa realidade e registraram para que também nós entendêssemos a grandeza e o temor que ela inspira. O que eles viram foi apavorante, não porque Deus seja cruel, mas porque a santidade perfeita não pode conviver com o pecado humano. Diante desse trono, todo orgulho cai por terra e toda pretensão é desmascarada. Mas ao mesmo tempo há esperança. Esse trono é ocupado por um Deus que reina soberano, que governa a história e que chama cada um de nós a se render diante dele. E agora eu pergunto a você, já refletiu como será estar diante do trono de Deus um dia? Estará preparado para esse encontro? Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração nessas visões e se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal. Assim, vamos continuar juntos, aprendendo mais da palavra e nos preparando para o dia em que também veremos o Rei assentado no trono.